Este é mais um vídeo do nosso canal que trata de assuntos relacionados a aulas remotas. Vamos iniciar hoje estudando a respeito de sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, na grande maioria das vezes, eles se apresentam no nosso dia a dia de forma corriqueira. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de objetos que a gente conhece, né? Mas que muitas vezes passa despercebido e são formas geométricas estudadas e utilizadas. Todos esses objetos que são usados no dia a dia, eles têm formas de sólidos geométricos. E a gente vai estudar cada um deles observando o seu lugar na matemática. Então, poliedros e corpos redondos. O que significa isso? Os sólidos geométricos, eles são divididos em poliedros e corpos redondos. Os poliedros são sólidos geométricos que têm faces planas. Então, a gente vê aqui um exemplo de um sólido geométrico onde ele tem faces planas. E essas faces planas são triângulos. Então, aqui a gente tem um tetraedro que é formado por 4 triângulos, 1, 2, 3 e o outro que está do outro lado dessa figura. Aqui a gente tem um outro poliedro que é muito conhecido, que é chamado de paralelepípedo. É considerado um poliedro porque ele é formado por figuras planas. Vamos ver algumas figuras formadas aqui no GeoGebra. Aqui a gente tem o nosso tetraedro, que é um poliedro, que eu falei, que é um poliedro. É uma figura formada por polígonos, né, por figuras planas, que são os triângulos. Né. A gente manuseando ele aqui, nós vamos ver o seguinte, que nós temos esse triângulo aqui que eu coloquei com o azul, esse outro triângulo que é amarelo, esse triângulo que está pintado de verde e esse triângulo de baixo que é marrom. Então, manuseando ele aqui, a gente consegue ver todas as faces dessa figura. Continuando, a gente tem como manusear também um paralelepípedo. Esse paralelepípedo, construído de forma que eu possa até manipular ele de outras maneiras, né? Aumentando aqui o seu comprimento, a largura e a altura, que são as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. E aqui a gente pode também ver perfeitamente as faces planas dessa figura, que são os retângulos, que estão na face superior, a inferior e essas outras faces laterais. Vamos ver aqui uma animação dessa figura para planificá-la. Então, observe que ao planificar esse paralelepípedo, a gente encontra essa figura. Vamos deixar aqui menor, que é para a gente ter uma noção melhor. E aqui vamos manusear mais uma vez, planificando essa figura geométrica. Aqui a gente percebe as faces laterais, que são planas, e também os vértices, que nós vamos ver daqui a pouco. Continuando, a gente já viu os poliedros, agora vamos observar os corpos redondos. O que são corpos redondos? São sólidos geométricos que têm pelo menos uma parte não plana. Vamos ver alguns exemplos. O cilindro é um exemplo muito conhecido. Vamos observar aqui o cilindro, manuseando ele dessa forma. A gente percebe todas as partes que compõem o cilindro, que são 2 bases que são circulares, a superior e a inferior, e essa face lateral que ao planificar ela se torna um retângulo. E um outro corpo redondo muito conhecido também é o cone. Que o cone
Vamos movimentar o cone aqui para a gente ver. Então, a gente tem o seguinte, a base do cone é um círculo. Aqui a gente tem a lateral do cone. Então, vamos separar bem direitinho aqui o que são os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos que nós estamos estudando, eles se dividem em poliedros e corpos redondos. Então, é bom não misturar isso. Então, o que são poliedros? São figuras tridimensionais, figuras nós podemos chamar de tridimensionais ou figuras espaciais. São sólidos, são figuras que são formadas por superfícies planas. E os corpos redondos são sólidos geométricos que têm pelo menos uma região não plana, uma região circular. Agora vamos estudar os elementos dos poliedros. Os elementos de um poliedro: vértice, face e aresta. Observe, aqui a gente tem um prisma, que é conhecido como um paralelepípedo, e temos aqui faces, vértices e arestas. Vamos ver o que é cada um. O que é face? Faces são as figuras, os polígonos que existem aqui. Aqui eu tenho um quadrado, aqui embaixo eu tenho outro quadrado, aqui nessa região lateral um retângulo, outro, ou seja, são 4 retângulos e 2 quadrados. Então, essa figura aqui tem 6 faces. Agora, vértices, o que são vértices? Vértice é o encontro desses segmentos de reta. Então, para cada vértice eu tenho aqui, nesse caso, 3 segmentos de reta. 1, 2 e 3. Que ao se encontrarem, formam um vértice. E aqui a gente vai ter em todos os outros exemplos. Então, na verdade, são quantos vértices? A gente observa que é 1, 2, 3, 4, só aqui em cima, e lá embaixo mais 4. Então, são 8 vértices. E aresta? O que são arestas? Vou colocar de outra cor para vocês entenderem. A aresta são os segmentos de reta. Aqui é uma aresta, 2, 3, 4. Só em pé eu tenho 4. Essas da face superior são mais 4. E essa da face inferior também são mais 4. Então, na verdade, a gente tem aqui 12 arestas. Então, a quantidade de faces são 6, que a gente viu que são as figuras geométricas, os quadrados e os retângulos. Os vértices são os pontinhos e as arestas são esses segmentos de reta que a gente contou aqui: 4 aqui embaixo, 4 aqui em cima e 4 em pé. Então, recapitulando aqui, a gente tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Cada vértice é representado por um ponto. Cada face é representada por uma região plana. Cada aresta é representada por um segmento de reta. Dando continuidade, nós vamos estudar agora com mais profundidade os prismas e as pirâmides, que são poliedros. Então, prismas e pirâmides. Os blocos retangulares ou paralelepípedos têm como principais figuras os prismas e as pirâmides. O que são prismas? Todo prisma tem duas bases paralelas iguais e tem faces laterais retangulares. O nome dele é definido pela base. As pirâmides, toda pirâmide tem faces laterais triangulares, sendo a base um polígono e um vértice oposto à base. Só para a gente relembrar aqui, o que é um prisma? Dá um exemplo aqui de um prisma. Todo prisma tem duas bases paralelas. Vamos desenhar aqui, vamos supor que a gente tem aqui uma figura como essa. Bem, essa figura aqui é um prisma, é um exemplo de um prisma. Embora não esteja bem desenhado, mas a gente percebe que as características delas, que já foi falado, é o seguinte: todo prisma tem duas bases paralelas iguais. Aqui a base é essa parte de baixo e essa parte de cima, são as bases paralelas iguais, e tem faces laterais retangulares.
A gente podia desenhar um outro prisma da seguinte maneira. Aqui a gente tem um outro prisma. Veja, observe que são bases triangulares. Aqui essa parte de baixo e essa parte de cima são bases triangulares. E as laterais são retângulos. Então a gente consegue visualizar os prismas observando isso, que são duas bases iguais e as laterais são retângulos. Aqui a gente pode encontrar pode desenhar vários prismas. Esse é um prisma de base triangular, esse é um prisma de base retangular, que é mais conhecido como paralelepípedo. A gente pode usar qualquer figura como base, como um pentágono, um hexágono e assim por diante, e levantar as perpendiculares e encontrar a outra base lá em cima. Agora vamos ver exemplos de pirâmides. O que é uma pirâmide? Toda pirâmide tem face lateral triangular, sendo a base um polígono e o vértice oposto à base. Vamos fazer a base aqui um polígono. Aqui em cima, o que a gente vai ter? A gente vai ter um vértice. Para esse vértice, vai convergir todos os lados que a gente vai desenhar aqui. Toda pirâmide tem face lateral triangular. Então observe que as faces laterais são triangulares, essa lateral, a outra lado de trás e essa outra são triangulares, sendo a base um polígono, aqui a base aqui embaixo, né? E um vértice oposto à base. O vértice é esse que está aqui em cima. É oposto à base. A base está aqui embaixo, o vértice está aqui em cima. Então, aproveitando aqui, vamos encontrar os vértices. Aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro. Então, nesse caso, nós temos 4 vértices nessa figura. Vamos desenhar uma outra pirâmide. Pronto, aqui está desenhado a nossa pirâmide, só que essa pirâmide aqui, ela é uma pirâmide de base pentagonal. Observe que a base dessa pirâmide é um pentágono. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. São 5 lados na base e todos os lados convergem para esse ponto que nós vamos chamar de vértice. Então aqui a gente tem o vértice dessa pirâmide de base pentagonal. Quantos vértices tem aqui nessa pirâmide? 1 lá em cima e mais 5 aqui embaixo. Toda pirâmide, os vértices da base são iguais ao número de lados. Se eu tenho uma figura de 3 lados, eu tenho 3 vértices. Se eu tenho uma figura de 4 lados, eu tenho 4 vértices. Se eu tenho uma figura de 5 lados, são 5 vértices e assim por diante. Então, a quantidade de vértices de qualquer pirâmide é a quantidade de lados da base mais um vértice que fica oposto à base. Aí aqui agora a gente tem como separar e entender bem direitinho o que significa poliedros e corpos redondos. Observe que aqui a gente tem sólidos geométricos, são todas as figuras que nós estamos estudando até agora. Todas. Então elas são divididas em poliedros e corpos redondos. Os corpos redondos são figuras que têm qualquer base ou qualquer um dos seus lados arredondado. Então é um cone, é um exemplo, né? É um cilindro e assim por diante. Os poliedros são figuras em que seus lados, suas faces são todas figuras planas, como quadrados, triângulos, retângulos, pentágonos e assim por diante. Só que dos poliedros a gente divide em 2 categorias, as principais. Existem outras, mas que não recebem nome específico. Mas as principais são prismas e pirâmides. Que a gente já viu aqui, todo prisma tem 2 bases, né? Tem uma embaixo, outra em cima, e as suas faces laterais são retangulares. Enquanto que as pirâmides, ela é formada também por um polígono embaixo como base e tem apenas um vértice acima que os lados vão para se encontrar com ela, como a gente já fez o desenho ainda há pouco.
Então, essa diferença aqui é muito importante. Entender a diferença entre poliedro e corpo redondo é simples, né? E dentro dos poliedros, a gente entender a diferença entre prismas e pirâmide. Vamos ver aqui algumas questões, alguns exercícios para a gente encerrar nossa aula de hoje. Exercício resolvido. Indique se cada sólido geométrico é um poliedro ou um corpo redondo. Então, vamos ver o primeiro aqui. Aqui a gente percebe que essa figura aqui é um corpo redondo. Por quê? Porque suas bases são circulares. Então, isso aqui é nada mais nada menos do que um cilindro. Letra B. Essa figura aqui, como a gente já viu, a gente viu que tem todas as faces são polígonos, ou seja, são figuras planas. Aqui na base nós temos 6 lados, então isso é um hexágono. E as faces laterais, elas todas são triangulares. Isso significa que essa figura aqui é uma pirâmide. Agora a gente tem uma outra figura. Mais uma vez, as faces são todas figuras planas, não tem nada arredondado, então isso significa que é um poliedro. E como tem base retangular, a gente percebe que tem duas bases, e essas bases são paralelas, e são as mesmas bases, então a gente chama isso de prisma. Agora a questão 2. As dimensões de um bloco retangular medem 5 cm, 3 cm e 2 cm. Qual é o perímetro de cada face? Se é um bloco retangular, a base é um retângulo. Então ele tem 5 cm de comprimento, tem 3 de largura e tem 2 de altura. Como eu quero o perímetro de cada face, vamos escolher, por exemplo, essa face aqui. Vamos chamar isso aqui de face 1. Então a gente tem o seguinte, vamos ver. Quem são as dimensões dessa face? Aqui é 5 e aqui é 2, porque é a mesma coisa dessa face aqui. Então eu tenho 5 mais 2, 7. Aqui também é 5 e aqui também é 2. Então, na verdade, eu tenho 5 mais 5, 10, mais 2, 12, mais 2, 14. Aqui é 14 centímetros. Isso significa que a outra face lá de trás tem o mesmo perímetro, porque a gente sabe que é a mesma coisa, né? Outra face aí, vamos ver a face de cima aqui, que é a mesma de baixo. Essa face de cima a gente tem isso daqui é 5 e isso daqui é a mesma coisa daqui de baixo, é 3. Então, vamos chamar isso aqui de face 2. 5 mais 5, 10. 3 mais 3, 6. Então, dá 16. 16 centímetros. Agora, vamos para essa outra face aqui, que é essa lateral. Aqui a gente tem, vamos chamar isso aqui de face 3. Aqui é 3 e aqui é 2. Então, a gente vai ter 3 mais 3, 6. 2 mais 2, 4. Então, 6 mais 4, 10. A gente chega aqui a encontrar o perímetro das faces laterais. A gente sabe que cada dupla aqui tem o mesmo perímetro. Vamos continuar aqui com o nosso exercício, que tem o seguinte. Analise os poliedros. O primeiro poliedro aqui é um tetraedro, ou seja, é uma figura que tem 4 faces e todas as faces são triangulares. A segunda figura aqui, que é a letra B, observe que é como se fosse uma pirâmide ligada a outra pirâmide. Isso aqui nós chamamos de octaedro, que é uma figura que tem 8 faces. E na letra C, a gente tem o famoso cubo. Aí pede para completar a tabela. Vamos ver aqui a tabela. Vamos calcular de cada poliedro que está aqui, vamos calcular os vértices, as faces e as arestas.
Para isso, vamos utilizar aqui a nossa caneta. Então, na figura A, eu quero saber quantos vértices tem na figura A. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3 e 4. Então, são 4 vértices. Quantas faces tem a figura A? Aí a gente sabe que faces são as figuras planas, né? São os polígonos. Aqui tem um triângulo, tem outro aqui embaixo, tem outro aqui, tem outro aqui. São 4 também. E, finalmente, as arestas. Vou separar aqui as arestas com uma cor diferente. Aqui, as arestas, aqui embaixo eu tenho 1, 2 e 3. Então eu tenho 3 arestas aqui embaixo. E a gente percebe que subindo aqui nós temos mais 3. 1, 2, 3. Então ao todo são 6 arestas. Observando agora na letra B, a quantidade de vértices são 1, aqui embaixo 2, e agora são 4 na lateral. Então 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 vértices. A quantidade de faces. Veja que aqui em cima são 4 faces e aqui embaixo mais 4. Então dá 8 faces ao todo. E a quantidade de arestas, vamos contar aqui da seguinte maneira. Essas de cima aqui é 1, 2, 3 e 4. Pronto. Essas 4 aqui, com mais 4 aqui embaixo, já dá 8. E com mais 4 aqui na lateral, dá 12. Então, são 12 arestas. Finalmente, na letra C, a quantidade de vértices. Aqui é 1, 2, 3 e 4. E na parte de baixo, mais 4. Então, dá 8 vértices. Contando a quantidade de faces. Então, a gente tem na parte superior, 1 e a inferior, mais outra. Então, são 2. Essa parte que está de frente aqui e a sua face oposta, mais 2. E aqui, essa parte que está aqui na nossa esquerda e a outra oposta a ela, mais 2. Então, nesse caso, contando dá 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 faces. E a quantidade de arestas, como vocês já devem ter percebido, é só contar quantas arestas tem aqui em cima. São 4. Se tem 4 aqui em cima, tem mais 4 aqui embaixo. E tem mais 4 subindo aqui. Então, na verdade, são 12. 12 arestas. Aí, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Observe que o polígono A, nós temos vértice, face e aresta. Se você prestar atenção, eu vou separar aqui o A, 4 vértices mais 4 faces dá igual a 6 arestas mais 2. Veja, isso é uma verdade. Por quê? Porque 4 mais 4 é 8. 6 mais 2 é 8. Vamos ver se isso vai acontecer na letra B. A quantidade de vértices e a quantidade de faces é 6 e 8. Então, 6 mais 8 vai ser igual a quantidade de aresta, 12. Eu vou somar com 2, olha o que, que vai acontecer. 6 mais 8 é 14, 12 mais 2 é 14. Perceba que esse 2 aqui, ele está sempre aparecendo para dar uma igualdade aqui nessa conta. Agora, vamos ver se isso acontece com C. Será que isso vai acontecer com todos os poliedros? A resposta é sim. Todos os poliedros vão obedecer essa regra, que é essa regrinha é chamada a relação de Euler. Então vamos ver a outra atividade que trata desse assunto. Com relação à questão 2, você consegue verificar a relação V mais F igual a A mais 2. Como a gente já tinha feito aqui, né, a gente percebeu que existe essa relação. Né?
Então, veja se dá certo com os 3 poliedros representados acima. Como a gente já fez aqui, né? Então a gente já respondeu essa questão 4. Então, observe que essa equaçãozinha, essa funçãozinha aqui, né, ela vai ser válida para todos. Como eu fiz aqui, V, né, que era o número que estava aqui, mais F, que era o número que estava aqui, vai ser igual a A, que é o número que estava aqui, mais 2. Então, essa relação ela vai existir em todos os poliedros. Nosso objetivo aqui é mostrar para vocês os sólidos geométricos, como eles se apresentam e a distinção entre poliedros e corpos redondos. Além do mais, dentro dos poliedros a gente aprendeu a diferenciar os prismas das pirâmides. Então, quem não entendeu direito, quem não assimilou todas as informações, eu sugiro que reveja o vídeo em outro momento ou agora, né, para que vocês assimilem bem as informações e possam aprender bastante sobre esse conteúdo, que ele é muito legal. Então eu agradeço a vocês e peço que, se for possível, clique em gostei para que outras pessoas possam assistir essa aula e aprender junto com vocês também.